Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aí de relações interpessoais. Essa é a nossa quarta aula. Queremos dar boas-vindas a todos vocês aí. Vamos falar hoje de empatia e alteridade. Você sabe o que é empatia? Talvez você já tenha ouvido falar no tema, provavelmente já conhece alguma coisa sobre isso, mas sabe o que é alteridade? Então, vamos descobrir isso na aula de hoje, beleza? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar aqui o nosso tema. Então, vamos falar ali de empatia e alteridade. Gostaria de começar com um lembrete breve do horário do encontro ao vivo. E lembrar que a aula não é o encontro ao vivo. O encontro ao vivo é uma parte da aula. Esperamos que no encontro ao vivo você já tenha cumprido já 3 etapas da aula. Primeiro é essa aula aqui que você está assistindo, gravada. O segundo é baixar os slides para poder, com eles, fazer o exercício, que é a terceira etapa. E após tudo isso, anotando as suas dúvidas, nós vamos para o encontro ao vivo. Se você entrar só no encontro ao vivo, a experiência do encontro ao vivo vai ser muito pobre. Você não vai ter dúvida nenhuma para discutir, você não vai entender as dúvidas dos colegas e, portanto, vai ser um encontro que não vai produzir muito resultado. E que horas que é o encontro? Se você é da turma da manhã, 10h30, se você é da turma da tarde, 4h30, e se você é da turma da noite, 21h15. A gente sempre diz pontualmente, no sentido de que vamos fazer todo o esforço, salvo imprevistos, de começar pontualmente. Mas você pode entrar bem antes. Você pode entrar 10h15, 10h20, ficar lá interagindo com os colegas, ou ficar simplesmente aguardando. Beleza? Sempre gosto de começar com uma revisão para retomar os assuntos que já foram trabalhados. Então, nós vimos lá atrás que comunicação é ser entendido, ok? Então, vamos fixar bem esse conceito. Comunicação não é falar, não é escrever, não é emitir uma mensagem, não é o outro escutar uma mensagem. Comunicação é ser entendido. Se você não foi entendido, não importa se você falou, se escreveu, se enviou a mensagem, se você fez sinal de fumaça, não importa o que você fez. Se você não foi entendido, significa que você não se comunicou. Então, gente, comunicação é ser entendido. Se você foi entendido, você pode ter feito um gesto, você pode ter feito uma microexpressão. Se você foi entendido, você se comunicou. Se você não foi entendido, você não se comunicou. Nós vimos também que, em geral, nós damos muita atenção para as palavras, mas as palavras, elas têm um peso relativamente pequeno no processo da comunicação. Só 7%, segundo esse estudo aí de Stanford. Nós vimos que o não verbal, ele tem um peso muito maior, especificamente aí de 93%, que é a soma ali de toda a linguagem corporal e do tom de voz, das nuances do tom de voz. Então, você provavelmente vai se comunicar com muito mais força pelo seu não verbal do que pelo seu verbal. Por isso, o seu não verbal pode chegar a distorcer o conteúdo das suas palavras. Então, é aquilo que nós falamos na aula passada. Se você pega para o seu filho e diz, bonito, hein? Apesar de a palavra, no sentido do dicionário, ser bonito, algo belo, bom, blá, 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 o seu não verbal ele é tão forte que ele distorce isso ao ponto de seu filho entender. Não, ela não gostou nada do que ela está me falando. Esse bonito, na realidade, significa que feio. Né? Então, veja a força aí do seu não verbal. Nós vimos também que motivação, basicamente, é o motivo para a ação. E se o motivo para a sua ação for fraco, você vai desistir. E se o motivo para a sua ação for forte, você vai continuar. Nós vimos que normalmente o nosso planejamento ele é dessa forma, ele é linear, ele é tudo suave, não tem imprevistos, tudo vai dar certo, você vai se matricular, você vai fazer 2 anos de curso, tudo vai ser maravilhoso, você vai gostar de todos os professores, você vai entender todas as matérias de primeira, você não vai ter que escrever nada, as provas serão fáceis, tudo vai sair super suave.
É isso que é o planejamento inicial. Porém, a prática, primeiro dia de aula você já viu que não é isso. Primeiro dia de aula você vê que a prática é trancos e barrancos. A prática é superação, a prática é aprendizado, a prática é bater a cabeça, a prática é eu não entendi, tenho que fazer de novo. A prática é ir mal na prova, a prática é você tem que fazer uma recuperação daquela prova, a prática é não ter internet, tem coronavírus, minha internet é ruim, blá, 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 blá. Essa é a prática. Então, se você tem um motivo para ação forte, esse motivo leva você a superar todos os obstáculos. Se você tem um motivo para ação fraco, por exemplo, meramente o salário, não importa o que vem atrás, meramente o salário, você vai pensar e você vai falar assim, não, quer saber, eu vou arrumar esse mesmo salário em outra coisa. Por quê? Porque se seu motivo for meramente o salário, pronto, você deu um outro jeito, você trocou o seu plano, você arrumou outra alternativa, outro caminho. Agora, lembra que nós falamos lá na aula anterior, pô, se o seu motivo for agradar a sua avó, agradar a sua família, se tornar... Aí você vai passar por todos esses vales e vai conseguir atingir o seu objetivo. De qualquer forma, a questão é, qual é o motivo para a sua ação? Perceba que, gente, que toda ação tem um motivo. Quer você saiba, quer você não saiba, quer você esteja consciente dela, quer não. O fato de você não estar consciente dela não faz ela não existir. Então, toda ação tem um motivo por trás ou mais lá no fundo, que talvez você nem sequer perceba, mas sim, ele existe. E aí nós chegamos na questão da empatia. E não dá para falar na questão da empatia sem falar no grupo de neurônios que é chamado costumeiramente de neurônios espelho. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso aí. Se eu perguntasse para você o que é empatia, o que você responderia? Normalmente as pessoas dão uma resposta muito parecida a essa aí que está na tua tela. Capacidade de sentir o que o outro sente, ou o que o outro sentiria se ele estivesse nessa mesma situação. Ou seja, eu olho você e vejo que você está numa situação. Então, se eu tenho empatia para com você, eu sinto a mesma coisa que você sente. Então, vamos imaginar aí, você está aí do outro lado, tua internet é uma droga, você está com muita dificuldade de acompanhar as aulas porque a tua internet é complicada. Então, eu daqui do outro lado, talvez tenha uma internet melhor, mas eu sinto o que você sente. Ou seja, eu sinto que a tua dificuldade é maior, eu tenho o mesmo sentimento, às vezes até de frustração, por causa do que você está sentindo. Então, ainda que a internet aqui desse lado seja boa, o fato de eu entender o que é essa internet ruim aí do outro lado, me faz ter o mesmo sentimento ou um sentimento relativamente parecido com o que você tem aí. Ou seja, em outras palavras, é um exercício de buscar a compreensão dos sentimentos e da emoção das outras pessoas, através de uma análise, perceba aqui, que ela é racional. Como assim buscar emoção através de uma análise racional? Emoção, racional parecem ser coisas opostas? Sim, porque vamos entender o que acontece na prática. Na prática, no exemplo, por exemplo, que eu dei, eu estou aqui com uma internet boa. Mas eu já sei, eu já vivi alguma experiência na minha vida que é não ter uma internet adequada. Então, um dia faltou a internet aqui em casa, o outro dia eu estava num lugar que não tinha sinal, o outro dia eu estava num lugar que não tinha Wi-Fi, ou eu estava num outro lugar que a internet não era boa e eu precisei fazer alguma coisa e não deu certo e eu vi o quanto aquilo foi frustrante. Então, o que eu faço na prática? Quando você diz aí que a sua internet não é boa, embora a minha aqui talvez seja, né? Nesse exemplo estamos colocando assim, a tua aí não é boa e a minha aqui é boa. Então, quando você traz o seu problema, na verdade eu vou lá na minha memória e começo a vasculhar uma série de experiências
até encontrar uma experiência que seja relativamente parecida a essa. E a hora que eu encontro uma experiência que seja relativamente parecida à sua, eu tento lembrar quais foram os sentimentos envolvidos. E aí eu extraio os sentimentos envolvidos e aí eu imagino que você está tendo os mesmos sentimentos. Então, perceba que é um fruto de uma análise profunda, aprofundada e racional. Nós podemos dar um exemplo muito mais simples. Por exemplo, quando você observa uma pessoa realizando um ato de gentileza. Por exemplo, aqui diz assim, ó, oferecer uma flor, por exemplo, você imediatamente compreende essa atitude como um ato de carinho, um ato de bondade, um ato de amor, um ato de gratidão, certo? Por outro lado, da mesma maneira, se você vê um ato de agressividade, você também, ao mesmo tempo, você identifica um sentimento negativo, de raiva, certo? De tristeza, alguma coisa do gênero. Perceba o seguinte, ó, no primeiro caso, você sentiu um prazer. Por quê? Porque, ainda que você não tenha recebido uma flor, não sei se isso aconteceu ou não de fato, mas você vai buscar na sua memória todas as vezes em que teve mais ou menos construído esse cenário, e você vai reparar que sempre vem de um cenário agradável, então você vai sentir esse sentimento agradável. Por outro lado, no segundo caso, que era o caso lá da agressividade, ainda que você talvez não tenha vivido a mesma agressividade, mas você vai resgatar lá nas suas memórias ocasiões de agressividade, você vai ver mais ou menos os sentimentos que produziram, e então você vai pressupor que é mais ou menos isso que a outra pessoa está sentindo. Isso é tão forte, gente, isso é tão forte, isso é tão forte, isso é tão inegável, que toda a indústria do cinema, toda a indústria de Hollywood, ela vive e se pauta por esse sentimento. Se você parar para pensar, nós costumamos achar que contar histórias é coisa para crianças. Mas nós costumamos pensar que historinhas é coisa para criança. Então, quando o seu filho era pequenininho e que ele ia dormir, ele falava, me conta uma historinha, e você ia lá e contava uma historinha. E a gente tem a tendência de achar que isso é coisa de criança, e não é. Não é pelo seguinte, na verdade isso é coisa de adulto. Por quê? Porque o teu filho ainda te pediu uma historinha de graça. Mas quando você vai no cinema, você paga para alguém te contar uma historinha. Você sabe que aquilo que está passando ali na tela não é a realidade. Nem mesmo quando o filme diz baseado em fatos reais. A própria expressão baseado mostra que não é o fato real em si, mas é uma história que parte daquele fato real, mas que tem acréscimos para tornar aquilo um filme, para tornar aquilo um livro. Se fosse a história real nua e crua, você talvez não tivesse nenhum interesse, justamente porque não tem aquela emoção vivida, não tem aquele olhar, não tem aquele beijo, não tem aquele medo, não tem aquele conjunto de emoções que justamente te prendem no filme. Mas o fato aí, gente, é o seguinte, é que quando você vai no cinema, você sabe que aquelas pessoas são atores. Você sabe que aquilo não está acontecendo. Então a pergunta é, por que você chora? Por que você dá risada? Por que você fica com raiva? Porque alguns atores, por exemplo, de novelas no Brasil, que é um pouco mais longo e mais cotidiano, chegam a ser maltratados na rua por interpretarem um vilão. Porque o seu conjunto de neurônios espelho começa a identificar todas aquelas reações e você começa a ter aqueles mesmos sentimentos, embora você não está vivendo aquela história.
embora talvez até você ache, você tenha certeza, você acha não, você tem certeza que aquela história não está se passando, aquele cara é um ator, não é o cara que está produzindo aquilo. Veja, gente, que tudo isso nasce de um conjunto de neurônios que nós temos, que é chamado, dentre outros nomes, por neurônios espelho. É um conjunto de neurônios específico, não é um ou outro neurônio, tá? Ele abrange uma área relativamente grande do cérebro, muito ligada com a área motora, e que ela nos ajuda a ter uma compreensão da experiência emocional do outro. Então, ao mesmo tempo que essa parte serve para a indução dos movimentos, também é uma parte que serve para a produção das emoções ou resgate das emoções e também relacionado com a fala. A região mais rica de neurônios espelhos é essa região avermelhada aí nesse desenho, é como se fosse uma tiara aqui em cima, ou um fone de ouvido curto, alguma coisa desse gênero. Percebam que é muito relacionada à área motora e à área da fala. O fato é que, quando você, por exemplo, aquela velha comparação que fazemos quando um bebê vê um outro bebê chorando e ele começa a chorar também, na verdade, toda essa área foi ativada e ele percebeu que, ainda que eles não tenham a verbalização, eu choro quando eu estou triste, se ele está chorando, é porque ele está triste, então eu fico triste também e ambos começam a chorar, certo? Então, gente, perceba que se trata de um eco. O que é um eco? Né? Quem aqui já não fez uma brincadeira com eco? O cara grita alguma coisa e o eco de lá responde mais ou menos a mesma coisa. Então, o neurônio espelho, os neurônios espelho, é um conjunto, um feixe de neurônios que quase que ecoa as coisas um no outro. Então, você chega em casa, por exemplo, e vê o seu filho triste, imediatamente você fica triste, porque aquilo ecoa em você, certo? E quanto mais próximo você é da pessoa, mais empatia você tem, mais fácil você sentir isso. Então, você começa a perceber duas questões cruciais para a empatia. Para a empatia, quanto mais próximo de uma pessoa, mais empatia você tem. Significa também que quanto mais longe da pessoa, menos empatia você tem. E para que você sinta o que ela está sentindo, é preciso que você tenha, como disse aqui Maurice Ponty, é preciso que você tenha alguma experiência dentro de você que faça um lastro, que faça uma referência qualquer. Então você não precisa ter exatamente tomado um soco no olho que nem o cara do filme tomou. Mas você sabe que uma pancada dói, que uma agressão dói, então você faz uma fusão de tudo isso e você pode entender o que aquele cara sentiu quando ele tomou aquele soco no olho. Então, Maurice Merleau-Ponty, ele diz assim, nós compreendemos o outro porque temos dentro de nós a mesma experiência. Não significa que é exatamente a mesma experiência. Ou seja, você assiste um filme de um avião que está caindo. Não significa que você precisou cair também num avião para mais ou menos saber o que eles estão sentindo. Mas você vai resgatar alguma experiência de medo na sua vida e você vai meio que modular isso e você vai meio que processar o que eles devem estar sentindo. Então, perceba o seguinte, a empatia não é algo que seja 100% igual. Não significa que o teu sentimento é 100% igual do outro, mas o seu sentimento é uma simulação do outro. É uma simulação do sentimento do outro
para que você possa se compadecer do outro. É por isso que algumas perguntas, perdão, é por isso que algumas frases são muito perigosas. Por exemplo, morreu alguém. Então, alguém perdeu, por exemplo, o filho. E aí você chega para ele e diz assim, olha, eu sei o que você está sentindo. E a pergunta é, você já perdeu um filho? Não, então você não sabe o que ele está sentindo. O que você sabe, você foi lá na sua cabeça, pegou o parente mais próximo que você percebeu, que talvez tenha sido um tio, avaliou o tamanho da dor que você sentiu e fez algum cálculo, poxa, para um filho deve ser um pouco mais. Mas perceba que você não sabe exatamente o que ele está sentindo. Você está fazendo uma projeção do que ele está sentindo. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso em assuntos delicados. Na situação geral da vida, é um bom modo de você dar consolo às pessoas, de você tratar as pessoas com humanidade e com carinho, porque você faz uma simulação que é muito aproximada, né? Tem uma experiência, gente, que eu acho muito interessante, que ela nos ajuda a explicar isso de uma maneira muito interessante e nos ajuda até a verificar que nós temos que tomar cuidado como é que é o funcionamento dessa questão da empatia promovida aí pelos neurônios espelho, ok? Então, foi feito um experimento de uma ressonância, né? Que media a atividade neuronal de uma bailarina, ok? Então, vamos entender o seguinte, aqui, ó, uma bailarina clássica, ela, enquanto se fazia lá os exames, né, a mensuração da atividade neuronal, ela que estava tendo atividade neuronal medida, ela via um bailarino clássico. Então, ela, bailarina, via um bailarino clássico em ação. O que eles perceberam? Eles perceberam que as mesmas áreas cerebrais envolvidas para a execução do movimento eram identificadas no cérebro da observadora. Ou seja, ela via o cara em movimento e no cérebro dela trabalhava as mesmas áreas que produziam aquele movimento como se ela estivesse se movimentando também, certo? Então ela, bailarina clássica, via um cara, um bailarino e percebia essa percebia a movimentação e tinha essa atividade no cérebro medida, ok? Mas olha que interessante que aconteceu quando ela viu uma bailarina e não um bailarino. Então, agora, essa bailarina clássica, agora ela observa uma bailarina, ou seja, alguém do mesmo do sexo, e o que aconteceu? A atividade neural era maior. Por quê? Evidentemente, porque houve uma identificação maior. O cérebro percebeu que a identificação dela bailarina com uma bailarina feminina era maior do que dela bailarina com um bailarino masculino. Então, as mesmas áreas de movimento ficaram ativas, mas com atividade maior. Agora, olha que interessante, uma terceira etapa desse experimento. De novo, uma bailarina observa, só que agora ela observa uma pessoa jogando capoeira. E o cérebro dela mostrou muito pouca atividade. Ou seja, ela não houve reconhecimento, não houve ressonância. A experiência não encontrou ressonância, não encontrou eco nas experiências que ela já teve. Então, o que nós observamos aqui com esses 3 experimentos? Como a empatia depende de você já ter um conjunto de experiências prévias no seu cérebro. Na prática, o que esse experimento quer dizer é que ela teve muita empatia para com uma bailarina,
teve um pouco menos de empatia, mas ainda assim muito para com o bailarino, ou seja, ela se identificou muito com os dois, teve muito eco com os dois, mas não teve tanto empatia com um cara que estava jogando a capoeira. Por quê? Porque ela não tinha esse conjunto de experiências. Ela não sabe o que é jogar capoeira. Ela nunca jogou capoeira. Então, por mais que ela possa deduzir alguma coisa, ela não sabe exatamente o que isso significa. Portanto, o grau de ressonância, o grau de eco, o grau de empatia diminuiu. Certo? Então, por que isso aconteceu, gente? Olha, porque quanto maior a identificação, maior será a atividade cerebral e maior será a empatia. Então, perceba o seguinte, e isso é mega importante nessa aula, isso é extremamente importante nessa aula. A chave para você ter empatia é você encontrar a experiência mais próxima disso possível. Só que aí, gente, é muito complicado pelo seguinte. Exemplo. Você foi uma pessoa que teve uma série de dificuldades na infância, mas você foi, lutou, papapá e venceu. Então, quando você vê uma pessoa que você teve, que tem dificuldades na infância, você tende a ter uma grande empatia por isso. Só que se você não passou esse mesmo conjunto de experiências, você não vai ter tanta empatia. Você vai simular alguma coisa, mas não vai ser tão forte. Por quê? Porque você não tem aquele conjunto. Você pode pressupor que é uma coisa ruim, mas é diferente você pressupor que é uma coisa ruim e você viver uma coisa ruim. Quer um exemplo? A grande maioria de nós, quando chega lá meio-dia e diz assim, estou com uma fome, mas na verdade nós não estamos com fome. Nós estamos com... Chegou a hora do almoço, nós estamos com desejo de comer, nós estamos com o que no Brasil se atribui a chamar de fome. Mas vamos pegar fome, 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 a raiz da fome. Então nós vamos lembrar lá daquelas crianças, por exemplo, da África, embora tenha aqui no Brasil tantas e quantas, mas vamos pegar da África só para deixar estereotipado. Você não sabe o que é ter fome daquele jeito. Pelo menos a grande maioria de nós não sabe. Então você olha, por exemplo, lembra aquela famosa foto, tem uma foto muito famosa, que tem uma mãe com uma criança e um urubu assim do lado, uma ave de rapina do lado, esperando só ela morrer para ele ir lá e comer a criança, lá e comer os dois lá. Então o que é ter aquele tipo de fome? Você não sabe, porque não tem nada a ver com a fome que você chama ali do meio-dia. Mas, se você viveu uma grande privação, como muitas pessoas aqui no Brasil já viveram, você pode deduzir o que é aquela fome ali. Se você já passou por dias não tendo o que comer, você está mais perto daquela experiência do que eu que nunca passei isso. Logo, você é mais capaz de ter empatia por aquela pessoa do que eu. Eu posso fazer uma simulação que é algo muito ruim, mas eu não vivi aquilo. Eu não tenho um conjunto de experiências adequado para viver aquilo. Eu, no máximo, vou pegar um dia aí que eu demorei um pouquinho mais para comer e me senti um pouquinho incomodado e vou multiplicar isso por 20. Mas eu não sei de fato o que é aquilo. Mas se você já passou uma privação grande, você já pode ter uma noção bem maior do que aquilo. Então, perceba, quanto mais identificação você tem, mais atividade cerebral você tem e mais empatia você sente. Então, veja, isso é uma coisa fantástica do nosso cérebro, essa capacidade de você entender o que o outro está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, é uma limitação. Então, eu quero chamar a atenção aqui agora para dois aspectos da empatia. Em primeiro lugar, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Você olha o outro, você já discerne, já resgata algumas experiências
a maioria das experiências são comuns e você vai lá e dá o consolo lá para o seu amigo, e dá um abraço dele, não, vem cá, não fica assim, vamos junto, vamos batalhar, porque você já viveu aquele conjunto de experiências. Fantástico. Mas percebe, e é importantíssimo você perceber, uma limitação natural da empatia, que é, se você não viveu aquilo, você às vezes não tem recursos para entender aquilo. E o que é que a nossa sociedade está fazendo quando não consegue ter recursos para entender algo? O que a nossa sociedade faz? Julga e critica. Então, se você buscou lá na sua memória e encontrou um eco qualquer, você retorna com empatia. Ok, sei o que você está sentindo, beleza, vamos lá. Mas se você buscou lá na sua memória e não encontrou nada similar, a tendência da sociedade em que a gente vive, e aí eu quero convidar você a pensar se você está também muito inserido nesse contexto, é julgar e criticar. Certo? Então veja que isso é problemático e isso é a raiz da falta de empatia da nossa sociedade. Quer que eu mostre um exemplo claro para vocês disso que eu estou me referindo? Veja essa foto aí. Pense, o que você acha dessa foto dessa mulher muçulmana? Eu vou deixar você pensar. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Pense alguma coisa aí. É muito comum, quando eu mostro essa foto em sala de aula, que as pessoas, sobretudo as mulheres, reajam mais ou menos desse jeito aqui, ó. Isso é um absurdo. Onde já se viu? E uma série de coisas negativas. Certo? E, abrindo um parênteses bem claro aqui, o objetivo dessa aula não é defender e nem atacar essa pessoa aqui. Beleza? É só discutir a formação de empatia. Então, aqui no Ocidente, principalmente um país tropical e quente como o Brasil, a reação talvez seja como essa. Que loucura, absurdo, nada a ver. Mas por que isso ocorre na prática? Porque, na verdade, você não encontra eco isso dentro de você. Nós aqui não precisamos nos vestir dessa maneira. Aliás, o eco que você encontra dentro de você é que se vestir dessa maneira em todos os aspectos aqui na nossa sociedade é uma coisa muito ruim, por todos os motivos. Então, você automaticamente reage com até uma certa fúria, uma pré-fúria contra esse tipo de coisa, que está expressado, o inconformismo expressado no rosto dessa pessoa aqui. Então, o que você percebe? Que a empatia é fortemente afetado por suas experiências. Perceba que como a sua experiência é isso aqui, como a sua experiência é como assim? Que absurdo alguém viver desse jeito, automaticamente você acha que ela está pensando exatamente a mesma coisa. E isso não é verdade. Isso não é verdade. É fato que algumas mulheres talvez pensem desse jeito, lá, nessa cultura. Mas também é fato que algumas mulheres não pensam desse jeito. Não pensam desse jeito. Perceba o seguinte, que somos nós aqui que pensamos, meu, que absurdo, e projetamos que todas elas pensam, meu Deus, que absurdo. E isso não é verdade. É apenas uma projeção do que nós fazemos. Ah, professor, então quer dizer que você está defendendo isso aqui? Não, não estou defendendo. Não estou defendendo e nem atacando. Eu só estou dando um exemplo de que acharmos que todos os muçulmanos ou os islamitas, ou seja lá como for, pensam dessa forma, nada mais é do que uma projeção da nossa mente ocidental. Certo? Então, a empatia é afetado fortemente por nossas experiências.
Quando você traz isso para o campo da saúde, você percebe que a empatia não é o suficiente para que o atendimento seja humano. Não basta. A empatia não é o sentimento suficiente para que você dê um atendimento humano. Por exemplo, se você for atender uma pessoa com uma vestimenta como essa ou com um conjunto de valores como esse, não basta você ter empatia. Porque se você ficar em contato com uma pessoa dessa, você vai deixar vazar a sua emoção do tipo, que absurdo você está assim. E isso na área da saúde é péssimo. Por quê? Porque você não está lá para julgar a cultura dela, você está lá para dar um atendimento humanizado. Não importa se ela está vestida desse jeito, ou não importa se ela não está vestida com nada. Você está lá para dar um atendimento humanizado, não importa se ela tem a cultura X, Y, Z, não importa se ela acredita em A, B ou C. Para você não faz diferença nenhuma se ela quer tratamento A, B ou C. Para você, o que importa é que você vai tratar ela como humano. Porque perceba, você não vai tratar a roupa dela. Você não vai tratar a cultura dela. Você não vai tratar a crença dela. Você vai tratar a pessoa dela. E desse jeito, você não trata a pessoa. Essa própria expressão de absurdo já é um limite que você trate da pessoa sem ter nenhuma influência da cultura. Então perceba o seguinte, que o fato da empatia ser afetada por nossas experiências, isso dá um limite para a empatia. E aí você está falando para mim, tá, tudo bem, mas se empatia não basta, o que basta? Se a empatia não é o suficiente, o que é o suficiente? Alteridade. Talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra alteridade. E a alteridade é uma coisa que falta na nossa sociedade. Falta muito na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade fala, apesar de falar da boca para fora, fala muito em empatia, da boca para fora. A grande maioria das pessoas não demonstram a menor empatia durante o dia a dia. Mas ainda se fala, da boca para fora, mas se fala. Mas a alteridade, nem as pessoas não sabem nem o que é. E o que é? A alteridade é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Ué, mas isso não é empatia? Não. Porque para a alteridade, você não precisa concordar. Você precisa apenas aceitar. Então, qual é a diferença da alteridade com a empatia? É que a empatia você busca um sentimento de uma vivência igual. Então, como você teve uma vivência relativamente igual, você pode ter um sentimento relativamente igual. Projetado, sim, mas relativamente igual. Na alteridade, você não precisa disso. Na alteridade, você simplesmente entende que o outro é o outro. É uma outra cultura. É diferente. Você simplesmente entende que é uma outra cultura. Você simplesmente compreende que é uma outra... Opa, perdão. Você simplesmente compreende que é uma outra cultura, sem fazer juízo de valor, sem ter qualquer preconceito. Então, perceba o seguinte, a base da alteridade é, você não precisa concordar. Você só precisa conviver. Então, a base da alteridade é essa aqui. Eu não entendo por que você se veste assim. Eu não entendo por que você vive assim. Eu não entendo sequer porque você gosta de viver assim, ou gosta de se vestir assim, ou gosta de ter essa cultura. Eu não entendo, eu não faço a menor ideia. Mas se você quer, a alteridade. Eu te respeito como pessoa.
Para mim, o que você está vestido é teu. O que você crê é teu. É uma decisão tua. Eu não vou me intrometer na tua decisão. A decisão de tratamento que você faz é tua. Eu não vou me intrometer na sua decisão. A alteridade. Eu não preciso te entender. Aliás, saber que a empatia está limitada por minhas experiências já torna claro que eu não vou entender muita coisa. Por exemplo, eu não vou entender porque porque o chinês come grilo. Da mesma maneira que o hindu não vai entender porque nós comemos vaca. Da mesma maneira que você talvez não entenda porque o judeu não come porco. Talvez você, brasileiro, odeie grilo, ame carne de porco, uma linguicinha, e ame um churrasquinho. Talvez o hindu olhe você comendo vaca, ache um absurdo, e olhe o judeu não comendo porco e ache uma coisa ridícula. E talvez o chinês que come grilo olhe você comendo vaca para um animal gigantesco para obter proteína e ache uma burrice. O fato é, eu não sei o que é comer grilo, eu nunca comi. Então, como eu não sei o que é comer grilo, porque eu nunca comi, qual que é a minha tendência? Vamos ver se você entendeu a aula de hoje. Busco na minha memória, comer grilo. Não acho nada, só acho um inseto. Eu ligo comer inseto. Então eu faço um julgamento de algo que eu não conheço. Certo? Então, eu busquei uma referência na minha memória, não encontrei. A coisa mais próxima que eu encontrei foi inseto. Inseto, para mim, nojento. Comer algo nojento, para mim, Então, eu retorno com um julgamento. Eu retorno com uma crítica, sendo que eu deveria retornar com alteridade. Vamos ver se você entendeu. Tente responder na sua cabeça. Significa, então, que eu tenho que gostar de comer grilo? Não. Eu posso continuar odiando o grilo. Eu apenas digo, quer comer grilo? Seja feliz. É bom para você? Seja feliz. Certo? Gente, honestamente, se você fosse medir qual é o seu índice de alteridade, seja honesto com você. Só com você. Nós estamos numa aula online, provavelmente você está aí sozinho. Então você pode ser honesto. Geralmente, você está mais para isso? Ou você está mais para isso? Geralmente você está mais assim? Ou você está mais para assim? Há uma grande vantagem de estarmos à distância, porque permite uma honestidade. Porque sabe o que acontece em sala de aula? A grande maioria das pessoas diz que está mais para isso. Só que é muito curioso, porque a nossa sociedade é totalmente isso. Então, se a nossa sociedade é uma coisa e as pessoas falam que é outra, significa que as pessoas estão mentindo. Voltando a dizer, por que isso é importante para você? Porque você está na área da saúde. Você não pode se dar o luxo de não tratar a pessoa. Você tem que tratar o humano. E para efetivamente você dar um atendimento humanizado, você precisa desenvolver alteridade. Lembra, empatia não é suficiente. E a alteridade não é algo simples. É muito complicado desenvolver a alteridade. E como você faz para desenvolver isso? Treino, prática. Exercite isso em pequenos gestos do dia a dia. Então, o seu amigo gosta da marca de cerveja tal e você gosta da tal, exercite a alteridade. Você gosta de Coca Zero, o cara gosta de Coca normal, exercite a autoridade. Você gosta do Corinthians, o cara gosta de Flamengo, exercite a autoridade. O cara crê em A, você crê em B, exercite a alteridade. Ao invés de sair pagando, xingando, como é que chama aquela, cancelando as pessoas na rede social, exercite a alteridade.
Não tem como você achar que você vai passar o dia a dia cancelando todo mundo na rede social e aí você entrar dentro do hospital e você vai ser a pessoa com mais empática e mais autoridade do mundo. Não vai acontecer. Porque se você não tem alteridade em gestos pequenos, você não vai ter alteridade em gestos grandes. A alteridade, ela é manifestada por não agressão, por tolerância, por sensibilidade, por não julgamento, por respeito. E o que nós mais vemos é o seguinte: as pessoas exigem não agressão, exigem tolerância, exigem sensibilidade, exigem não julgamento, exigem respeito, mas não praticam. As pessoas querem isso para si, mas na primeira opinião contrária, o cara já agride, já não demonstra tolerância, já não é sensível, já julga e já demonstra falta de respeito. Afinal de contas, nós vivemos na sociedade do eu não levo desaforo para casa, eu sou assim mesmo, comigo bateu, levou, falei mesmo, fiz mesmo. Tudo isso, gente, é manifestação de falta de empatia, falta de alteridade, falta de respeito. O que deveria ser uma vergonha, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, bateu, levou, não levo desaforo para casa, deveria ser uma vergonha, mas se tornou algo simbólico na sociedade. E por isso que a sociedade está doente. E é por isso que muitas vezes você vai receber um tratamento de saúde e recebe um tratamento desumano. Por quê? Porque a pessoa não tem empatia e na falta de empatia também não tem alteridade. Isso tem muito a ver com respeito, gente, já estamos no final aqui da nossa aula. Eu acho muito interessante que respeito é uma palavra que a gente usa, igual a empatia, todo mundo usa e você na prática não vê, você só vê no blá, né? Você só vê no blá, blá, blá. Na prática você não vê. Nossa sociedade ela está complicada porque assim você vê um discurso politicamente correto maravilhoso, mas na prática a coisa não rola, entendeu? Então você está numa fila, você piscou, o cara cortou a sua fila, ele pegou a sua vez. Então nas mínimas coisas você percebe facilmente um discurso de um jeito, mas uma prática do outro. E respeito, assim como empatia, está dentro dessa lista aí, né? E o que é respeito? Eu acho interessante que respeito vem do verbo latim respicius, né? Que significa, basicamente, olhar de novo. Ou reolhar. Ou olhar novamente. Então, o que seria um olhar novamente? Veja como agora tudo se encaixa. Veja como tudo fecha nessa aula. O que seria um olhar novamente? Aqui no Ocidente, nós vemos isso, a primeira reação que sobe como um vulcão é: meu, que absurdo! Mas aí você lembra que você tem que demonstrar respeito, e respeito é: espera um pouquinho, deixa eu olhar de novo. Tá, você está incomodada com isso? Não. É a sua cultura? É. Você se sente bem assim? Me sinto. Ok, meu novo olhar me deu uma visão de respeito. Raramente o respeito vem no primeiro olhar. O respeito vem normalmente no olhar de novo. O que nós precisamos fazer é treinar olhar de novo. É treinar tratar o outro com respeito. É treinar fazer esse segundo olhar, procurando, se eu não encontro a empatia, a alteridade, que é o tudo bem, não concordo com você, não acho a menor graça em comer grilo, mas respeito seu direito de fazer. De novo, gente, qual é seu índice de respeito? Só com você e você mesmo aí. Para encerrar nossa aula, eu queria deixar essa frase. Talvez ela seja o resumo do que nós falamos hoje. Empatia, alteridade e respeito. Nós vimos que empatia é o mais fácil.
Porque se você encontra um eco de uma experiência igual, provavelmente você vai ser muito empático. Por exemplo, se alguém já pisou na bola feio com você de alguma determinada maneira, e você olha para dentro de você e encontra um eco nisso, provavelmente você vai ser um baita cara. Problema nenhum. O problema é quando você olha para dentro de você e não encontra uma referência. Aí começa, vira o problema, porque aí a tua tendência é julgar. Só que depois da aula de hoje, você vai, ao contrário de julgar, tentar ter autoridade. Alteridade, que é, ok, eu não concordo com você, mas para o bem da nossa convivência, eu te respeito. Essa é a ideia da aula de hoje. Beleza, gente? Então chegamos ao fim. Agora, você, se não fez ainda, vai fazer o download dos slides para poder fazer o exercício. Lembrando, não chute o exercício de fixação. Show, ensino médio, certo? Cruzada, show, ensino médio. Exercício de fixação é para ser feito junto com os slides. E vá anotando as suas dúvidas para a gente tirar essas dúvidas no encontro ao vivo. Valeu, gente. Até mais.